Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 23, onde nós estaremos fazendo o exercício de aplicação, o exercício 3, sobre a equação do estado de gás perfeito. Neste caso, nesse exemplo, nós estaremos calculando o trabalho de compressão de um gás. Bom, o que diz o exercício? Um gás perfeito sofre um processo de compressão dentro de um cilindro, retirando-se calor do gás e a sua temperatura pode permanecer inalterada, conforme indica a figura, calcular o trabalho necessário para a compressão do gás. Veja aí que no exemplo é um problema bem típico relacionado à compressão de ar, por exemplo, compressão de gás de modo geral. E nesse caso, então, como seria uma compressão via pistão, aonde eu tenho uma força aplicada no pistão, na parte superior, aí no ponto A, e aí eu vou diminuir o volume. Compressão nada mais é do que dividir o volume do gás. E com isso, à medida que eu diminuo o volume do gás, eu aumento a pressão do meu sistema, né? Da minha transformação, a pressão vai ser alterada. E no caso aí, nesse exemplo específico, a gente está fazendo ele a temperatura constante. Ele falou de uma outra forma, a temperatura pode permanecer inalterada. Quer dizer que nesse processo é um processo isotérmico, ou seja, a mesma temperatura. Bom, vamos ver os dados que nós temos, né? Então a pressão inicial é 1 bar e a pressão final 10 bar. A pressão, então, fazendo a conversão para o sistema internacional, 1 bar é igual a 10 a quinta pascal. Então, nós temos aí que a pressão em A é 10 a quinta pascal, a pressão em B 10 vezes 10 a quinta pascal. Nesse caso aqui, eu sempre tenho comentado, a gente tem que pegar para usar a equação de estado do gás perfeito, a gente tem que usar as pressões e temperatura é, no absolutas, né? E no caso aqui não foi falado nada, não deu informações da pressão atmosférica, a gente vai adotar como se fosse a pressão dada já ser a pressão absoluta. Se caso não for a pressão efetiva, ou outro nome, pressão relativa, aí basta a gente adotar como pressão atmosférica padrão um bar, aproximadamente um atm, aproximadamente um bar também, e aí você faz o cálculo, soma e acha a pressão total, né? Mas o exercício em si não muda em complexidade por conta disso. Bom, a temperatura então, temperatura A e a temperatura B igual a 35 graus Celsius. O volume é 24 litros, então o volume que eu tenho quando o pistão está na parte superior é de 20 litros. E fazendo a conversão, já aproveitando, né, dá 20 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Lembrando que 1 litro ele é igual a 1 decímetro, né? E 1000 litros é igual a 1 metro cúbico. Então a caixa de 1000 litros ela tem 1 metro cúbico, né? Se for água, então ela tem 1000 quilos. Então uma caixa, cada 1 metro cúbico de água que você tem 1 tonelada em relação a peso. Bom, então o que vai acontecer? Eu vou sair da posição A e vou para a posição B. E o que eu quero nesse caso é o trabalho que eu preciso para que esse processo venha a acontecer. Vamos lá. Então, quais são as fórmulas que envolvem o problema? Bom, a gente está falando do gás perfeito, então já coloquei a equação aqui de conversão, né, o PAVA sobre TA igual a PBVB sobre TB. Né? A equação de gás perfeito é de uma transformação onde o R e o M são constantes, né, que é a massa vezes a constante do gás. Fazendo, né, a separação aqui, como a temperatura ela é constante, então TA igual a TB, eles, no caso aqui da equação, vai zerar numericamente, falando, digamos assim, né? Então vai ficar sobrar, né, PA vezes VA igual a PB vezes VB, que igual a P vezes V. Por quê? Nesse caso, tanto a pressão quanto o volume, elas se alteram. Mas na transformação, essa multiplicação ela é constante pela própria equação do gás perfeito, que a gente está considerando aqui a compressão de um gás perfeito. Então, nesse caso, a todo momento, qual é a pressão? Ela está vinculada com a diminuição do volume. Então, se eu aumentar a pressão para que isso seja constante, eu tenho que diminuir o volume e vice-versa. Né? Então, o PV seria a fórmula
variável, digamos assim, da pressão vezes volume. Que, se eu for isolar, né, qual é a pressão? Né? Para que eu estou fazendo isso? Para jogar lá na fórmula, que nesse caso eu não posso considerar que a pressão é constante. Então vai ser VA, PA vezes VA dividido por V. Por que PA, VA? Poderia ser PB, VB também, dá na mesma, né? Tanto que é uma constante. Peguei o A porque é só por conveniência, porque está na frente ali. Né? Então, o volume é uma variável, a pressão é uma variável. Né? E o PA vezes VA, nesse caso, é constante, que são as condições iniciais do meu problema. Continuando então, a gente já viu lá que o trabalho é igual à integral de A até B de PDV. Né? Então, quando a gente está pegando a mesma fórmula, quando a gente falou do trabalho da expansão do gás. Neste caso, não estou expandindo, eu estou comprimindo. Do ponto de vista de processo, um é o inverso do outro. Então, se a fórmula de trabalho, né, para cálculo de trabalho, é PDV, integral de PDV, para a expansão, neste caso, vai ser semelhante. Então, o efeito seria o mesmo, só que ao invés de eu estar no sentido da transformação, eu estou no outro sentido. Né? Enquanto a expansão do gás ela gera trabalho, no caso da compressão, ela consome trabalho. Então, na fórmula lá da equação, da primeira equação da lei da lei da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, ele vai entrar, o trabalho vai entrar como negativo nesse caso, porque ele está sendo consumido pelo meu sistema. Continuando então, se eu pegar a equação 4 que está ali no canto, né, da P igual a PA sobre V, e inserir nessa equação 5 do trabalho, eu vou obter então que o trabalho vai ser a integral de A até B de PAVA sobre V, aonde V é a minha variável e PAVA, de novo, são constantes, são os dados iniciais do meu problema. Fazendo a integral, eu não estou resolvendo a integral aqui, mas se você pegar a integral de dv sobre v, é a integral logarítmica, vai ser o resultado lá das tabelinhas, se você pegar da integral, vai ser logaritmo neperiano das variáveis um menos o outro. Né? Então, logaritmo neperiano da variável, no caso v. Aplicando já os limites que eu tenho, no caso, que são o VA e o VB, né, que eu vou do VA para o VB, então eu teria logaritmo neperiano de VB menos VA, né, que é o final menos o inicial, e no caso uma propriedade dos logaritmos é quando eu tenho um logaritmo de mesma base menos o outro, eu posso agrupar ele tudo no mesmo, no mesmo pacote, digamos assim, só que fica, né, o primeiro dividido pelo segundo, seria o mesmo resultado. Isso vem lá das propriedades matemáticas de logaritmo. Então, eu estou colocando direto aqui. Trabalho, então, pressão A, VA, que são constantes, vezes o logaritmo neperiano de VA sobre VB. Isso vai me dar o valor numérico, né, o resultado numérico do trabalho nesse exemplo específico. Bom, calculando o VB, porque eu não tenho, né, a partir da equação 3, que está ali no meinho ali também, BA igual a PB vezes VB. Eu tenho que a pressão foi dada, a pressão A foi dada, o volume A foi dado, a pressão B foi dada, e aí eu consigo então calcular qual é o volume B. Então o volume B vai ser 1, que é a pressão de A, vezes 20 vezes 10 a menos 3 sobre 10. Veja que a pressão aqui eu nem converti para Pascal. Por quê? Porque na conversão eu teria lá pressão A igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal, como a gente comentou na tela inicial. E embaixo dividido pela pressão B, que é 10 vezes 10 a menos 5 Pascal, a quinta Pascal. E 10 a quinta de baixo com 10 a quinta de cima se cancela. Então, numericamente falando, neste exemplo que a gente está fazendo o cálculo dessa equação, aí a gente pode considerar o valor direto. Bom, então, nesse caso, o VB vai ser 2 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Então, eu saí de um volume de 20 litros e reduzir para 2 litros. Né? Aqui está em metro cúbico, 10 a menos 3 é o litro que a gente faz a transformação ali. Né? Então, saí de 20 para 2. Né? Então, essa foi a redução, nesse caso, em 10, né? De 1 para 10. Né? Eu reduzi de 20 para 2. Vamos lá.
Calculando então o trabalho a partir da equação, eu vou ter, né, agora, que o trabalho vai ser 10 à quinta vezes 20 vezes 10 elevado a menos 3 logaritmo neperiano, que eu acabei de calcular o volume para poder calcular aqui a equação. Logaritmo neperiano de VB, que é 2, dividido por 20, que é no caso está em litros, é o mesmo caso, numericamente, se eu pegar 2 vezes 10 à quinta, dividido por 20 vezes 10 à quinta cancela com o de cima, né, dá 1, resultado, a divisão, dá 1, então eu já peguei o valor direto, só para não aumentar aqui a minha, como é que chama? A minha equação aqui, mas poderia ter colocado também. Bom, então o resultado aqui, fazendo essa conta do logaritmo, vai ficar menos 4.608 Nm, né, ou Joule. Né, da definição de trabalho, o trabalho é força vezes distância lá da dinâmica, né? Então você pode colocar tanto a unidade em Newton-metro quanto em Joule. Aí você fala assim, mas como assim esse trabalho negativo? É aquilo que eu comentei no comecinho do exercício. Neste exemplo, o trabalho, ele por convenção inclusive, o trabalho se ele é consumido pelo meu sistema, o trabalho que entra, portanto, no meu sistema ou no meu volume de controle, ele é considerado negativo. Então aqui já numericamente eu obtive esse resultado, né, que ao ser colocado lá na equação na primeira equação da energia. Bom, pessoal, é isso. O exercício é bem simples, né? Aplicação direta. Fiz questão de mostrar, para apresentar que nem sempre a pressão é constante, né? No caso de compressão, isso aqui é o princípio básico, digamos assim, do compressor, né? Então, lá na frente, quando a gente for falar de compressão, do ciclo de compressão, a gente vai estar voltando nesses tipos de exercício também. Contatos, quiser receber novidades, é só mandar aí nos contatos que aparecem na tela, um pouquinho do que nós somos. E espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.